Boa noite, Nação Bugrina. Bem-vindo a mais um episódio, mais um vídeo do Arquibancada Guarani. Hoje, o de número 81. Os últimos jogos, o pós-jogo, o pré-jogo desse jogo de hoje, CSA e Guarani, e os jogos todos anteriores foram sensacionais. Em termos de visualização, em termos de novos inscritos, batemos acho que recordes em termos de novos inscritos, muita gente de outras equipes nos abordando, acompanhando o canal, inclusive, e toda a Nação Bugrina dando uma força enorme, como sempre, né? Então, muito obrigado para todo mundo. O jogo de hoje, nesse pós-jogo, eu diria que é um jogo, não é nem um jogo de decepção, né? A decepção e a frustração foi quando nós vimos as notícias, algumas notícias hoje, ao longo do dia de hoje, né? E aí, ao longo do dia de hoje, outro dia, o Guarani recebeu um prêmio de transparência em relação àquilo que a vida financeira, né? A demonstração dos resultados e tudo mais, que o Guarani tem sido cada vez mais transparente na demonstração dos balanços, na divulgação, na discussão das suas dívidas, das suas receitas e tudo mais. Isso é sensacional. Mas ainda falta muito para a gente ser um time efetivamente transparente. O Guarani não divulgou algumas informações em relação ao time porque sabia que a equipe, que a torcida ia chiar, né? Eu não sei se a torcida chiou, mas eu tô chiando porque achei... olha, se o jogador está machucado, tem que poupar, não tenha dúvida. Mas nós temos que pensar de maneira menos provinciana. Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar como time grande. Hoje nós administramos e pensamos como time pequeno. Ficamos pensando só no jogo contra a Pinguela no sábado e esquecemos de ganhar o jogo hoje. O jogo hoje era jogo para ganhar. Eu disse no pré-jogo que era legal trazer pelo menos um empate, e trouxe o empate. E eu disse que o CSA não era tudo isso, e de fato não é. Mas é muito pior que isso. O time do CSA é fraquíssimo. Esse time do CSA, com todo o respeito que a torcida do CSA merece e que a própria instituição CSA merece, vai disputar para não cair. Ele tem um time, a não ser que reforce ao longo do campeonato muito, mas não tem comparação, inclusive, com o CSA do ano passado, né? Técnico, foi campeão alagoano, ok, mas é um time horroroso, fraquíssimo. Então, prova é que o nosso time desfigurado conseguiu empatar até com certa tranquilidade. Levou alguns sustos, poderia ter perdido, mas não foi o jogo mais difícil que deu desespero maior da minha vida, não. Alguns outros fatos, né? O elenco é curto. O elenco é muito curto. A gente espera ter as dificuldades para escalar um time como tivemos hoje lá na frente, lá no andar da carruagem, bem lá na frente do campeonato. Hoje é a quarta rodada. Na quarta rodada, a gente, num determinado momento no segundo tempo, a gente tinha 7 reservas. Um monte de moleque da base. Por quê? Porque não tinha o Regis, que ficou aqui poupando para jogar o derby. O Rodrigo Andrade, que também está com dor na panturrilha, poupando para jogar o derby. O Thales não jogou, cartão amarelo. O Júlio César, na minha opinião, não faz falta, e eu nem vou falar disso hoje, mas não jogou. O Ian Carlo, que era uma novidade para nós, uma novidade que durou 20 e poucos minutos. Então, um time curtíssimo. Nós desfigurando o time completamente. Então, o nosso elenco é curto, principalmente na defesa. Tem notícias ou especulações de que tem um zagueiro fechado aí já, e tem
e trazer um zagueiro mesmo. Nosso time está curtíssimo. Para a promessa, presidente, não se esqueça, que é brigar pelo acesso. Agora não está brigando nada pelo acesso. É meião de tabela, por enquanto. Cale minha boca. Mas até agora é meio de tabela. Não tem nada de brigando pelo acesso. Né? Segundo, já falei da mentalidade provinciana e acho mesmo. A gente pensou como um time pequeno, time bem pequenininho, que cuida só da própria cozinha. O CSA é muito fraco, já disse. E foi o pior jogo, na minha opinião, no que diz respeito, não é resultado, obviamente. O último jogo nós perdemos em casa, hoje nós empatamos fora. Em termos de resultado, é óbvio, é claríssimo que não foi o pior resultado dos 4. Mas, em termos de futebol apresentado, em termos de organização dentro de campo, em termos de momentos de lucidez, foi o pior dos 4. Contra o Vitória nós tivemos melhores momentos, contra o Operário nem vamos dizer, contra o Náutico alguns momentos em que a gente vislumbrava alguma lucidez, nós perdemos o jogo em 17 minutos no último jogo contra o Náutico e jogando contra um time que é líder do campeonato, 12 pontos em 12 disputados, quer dizer, no mínimo por enquanto a gente tem que respeitar, né? E contra o CSA, contra um time fraquíssimo, nós não jogamos pedrinha. Não jogamos nada. Mudamos algumas vezes por necessidade, mudamos algumas vezes 6 por meia dúzia, em peças que não poderiam acontecer. Então, na minha opinião, foi, em termos de perspectiva futura, foi o pior. E isso preocupa para o próximo jogo. Que nós vamos ter que jogar. Nós vamos jogar contra a Pinguela. Como nós jogamos contra o Operário ou como nós jogamos hoje contra o CSA? Se jogar como nós jogamos hoje com o CSA, tirando a raça, que o time jogou com vontade. O resto, nós estamos porco pela qualidade de futebol. Porco, certo? Não, e eles nem são tudo isso. Não tem nada que a Ponte Preta é isso. Mas o nosso time não apresentou futebol nenhum. Nenhum. E nos 2 últimos jogos preocupa bastante. Então, o próximo jogo volta algumas peças, como o Thales, né? E algumas peças que eu nem queria que voltasse, como o Júlio César, por exemplo. O Júlio César você pode ter certeza, não vai ter dor nem na unha, não vai ter. Vai estar lá pronto para entrar. E volta para o time. De novo, enceradeirinha na esquerda. Mesmo com o Alanzinho hoje, entrou bem, achei uma boa escolha. Talvez, quem sabe, não vai ser uma boa contratação. É muito cedo para dizer ainda. Mas teve uns lampejos interessantes, mais corajosos. Júlio César é um desastre. Vai jogar o derby, é um desastre. Tá? Então é isso. Então eu acho que nós erramos em várias coisas e preocupa sim. Preocupa sim. Eu vou falar do derby no pré-jogo. Hoje vão ser só algumas pinceladas, né? Acho que, olha, presidente, Michel Alves, eu vendo a escalação, bagunçou o coreto, tá? O time entrou hoje desfigurado. Desfigurado. E não jogou nada. O gol nosso mesmo do Bidu, nós saímos na frente, achou o gol. Achou. Eu tive que ouvir na televisão. Quando menos merecia, marcou o gol. E tomou o gol do Silvinho, que entrou no segundo tempo. Um gol que a bola cruzou tudo. Achei que foi falha de alguém. Mas, gol besta, né? E se tivesse um time do outro lado 10% melhor, a gente perdia o jogo. É que o time do CSA é uma lástima. Mesmo assim, eles não tinham marcado nenhum gol no campeonato. Marcaram um gol só no campeonato inteiro, contra nós hoje. Então agora estamos prontos para o derby. Estamos? É isso que é se preparar para o derby? Estamos pensando só no derby, temos que pensar nesse como um jogo diferente. É um jogo diferente, mas é assim que se prepara. Sabe como é que a gente se prepara para uma prova? Estudando.
Sabe como que a gente se prepara para um jogo? Jogando. Estudando o adversário, repetindo as coisas, não fugindo da coisa. Olha, péssimo. Não gostei. É para se preocupar, sim, no próximo jogo. Não acho que estamos... Enfim, até agora as perspectivas estão se confirmando. Meio de tabela, por enquanto. Não acho que o time do Guarani não consegue cair. Tenho quase certeza que não consegue cair. Pode ser um desastre, vai ser uma surpresa para mim se disputar para rebaixamento. Né? Eu não acho que o Guarani disputa esse ano, tendo que ficar pensando, fazendo conta de 45 pontos, principalmente porque tem muito time horroroso. O CSA mesmo é um horror. Um horror. Sampaio Corrêa, um horror. Londrina, um horror. Minha mãe do céu. Brasil de Pelotas, um terror de ruim. Time, esses 4 que eu falei, sem pensar muito, sem fazer grandes análises. Tem pelo menos 4, 5 times, mas é muito ruim mesmo. Muito ruim. Então, né? Enfim, vamos esperar para ver. Amanhã, um dos dois, ou Cruzeiro ou Pinguela, vão ficar também no mato sem cachorro, tá certo? Então, cair não cai. Mas até agora, com esse elenco curto aí, meio de tabela e fugindo da raia como a gente fugiu hoje, pior ainda. Pior ainda. Precisamos ter mais coragem, jogar mais bola. Precisamos jogar futebol, gente. Se eu vou dizer só resultado, temos que jogar futebol. Futebol. Buscar jogar e ter um padrão de jogar futebol. Enfim, acho que o time hoje foi bem covarde. O time hoje voltou a cometer erros que a gente sempre critica. Não teve poucas chances, mas algumas chances teve no chuta. O Eliel entrou no segundo tempo, fez uma jogada bonita até na frente da área, limpou, eu falei, agora meteu pro gol. Não, voltou para trás. Né? A gente sempre pede, deixa o Eliel na lateral e coloca o Bidu no meio de campo ou na ponta esquerda. Entrou o Eliel, ele entrou no meio de campo, deixou o Bidu lá na lateral, marcando aquilo que ele faz de pior. Então, sei lá, né? Eu acho que isso que a gente está sugerindo já há algum tempo, essa dobradinha de Eliel-Bidu, com o Eliel na lateral e o Bidu um pouco mais à frente, é uma coisa que tem que ser treinada, não tenha dúvida. Mas um jogo hoje desse podia ser testado, né? Outra coisa, sai da avó, entra Lucão. Como é que a gente pode falar de gestão de grupo, né? E falar que estamos dando oportunidade, por exemplo, um cara que nem o Tony, só entra na podre. O Lucão, hoje, é um jogador pesado, é um jogador de referência, um jogador para ficar lá brigando com o zagueiro. Não chega uma bola no cara. Chegou uma, que o Alanzinho fez uma boa jogada, inclusive, né, no finalzinho, e o Lucão abriu e não chutou bem. Mas nós precisamos de alimentar esse cara. Eu estou muito curioso para ver o Davó pela beira e outro cara pela outra beira e a gente alimentando com os meias o Lucão para ver se esse cara mete gol mesmo. E eu acho que é isso. Eu queria muito ver isso no derby, por exemplo. Mas não treinou, não testou. Entendeu? Difícil. Bem difícil. E fica só, porque o derby, se a gente for desse jeito aí, nós estamos fodidos. Nós temos que ganhar o derby jogando bola. É claro que eu quero ganhar o derby até com um gol de mão, de qualquer jeito. Mas jogando bola é mais fácil, é mais provável. Nós precisamos jogar bola. Né? Não jogou bola. Então hoje o pior dos quatro jogos desse turno agora foi o pior deles. Então o Guarani hoje tem 4 jogos, 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. 8 gols pró. Então ele fez 2 gols por partida. Mas tomou 7. Então ele tem um saldo de 1, 41,7% de aproveitamento. Um negócio bem medíocre, de mediano para medíocre. É pouco, é muito pouco. Mesmo para ficar no meio do campeonato, no meio da tabela. Para subir vai precisar fazer bem mais que isso. É bom entender isso, né?
Nós vamos ter que fazer, sei lá, nós vamos disputar 38 partidas, temos que fazer no mínimo, né, uns 60 pontos, 62 pontos, no mínimo, né? Então, desde que esse aproveitamento aqui não faz. Enfim, as notas do jogo, acho que teve algumas coisas boas para a gente tirar, mas na maioria dos casos o time foi muito mediano. Gabriel Mesquita vem recuperando o ritmo de jogo, é um goleiro 5,5, nota 5,5, 6, é um goleiro alto, que é bom, mas ainda está muito inseguro. Por parte dessa insegurança, eu reputo como falta de ritmo de jogo, ficou um bom tempo no banco. Hoje melhor do que alguns outros jogos, né, do que o jogo anterior, mas ainda carece de ritmo. Espero que no derby não faça não faça bobagem, não se queime. Foi um jogo mediano hoje, 5,5. Na lateral direito, Diogo Matheus. Hoje foi o jogo completo, um jogo inteiro do Diogo Matheus, num jogo também que a gente não pode sacrificar o cara, porque foi um jogo que o Guarani jogou totalmente desfigurado. Mas achei ele mediano, achei ele muito acanhado para um lateral. Não é um cara, pelo menos eu não vi grandes apoios dele. Ele é mais firme talvez ali na marcação, na defesa. Muito cedo ainda para dizer. E o próximo jogo é um jogo clássico, 5,5 também. Giancarlo, eu vi muito pouco, jogou pouco. Ele era uma surpresa aí na escalação, né? Porque a gente não tinha visto ele jogar ainda. Jogou 20 e poucos minutos, sentiu um problema muscular, saiu do time, né? Vou dar 5, não comprometeu, mas 5. Carlão, outro zagueiro, para mim, se não o melhor do jogo, um dos melhores. Eu gostei bastante. Você vê, eu tinha uma certa, eu não diria implicância, mas eu tinha um certo cuidado com ele, porque ele não é tão alto, né? Em termos de estatura, ele é menor que o Thales e tudo. Mas uma tranquilidade sensacional, uma colocação boa, sai, não vamos secar o cara, né? Mas nos jogos que ele jogou, os 4 primeiros, ele foi bastante bem. Eu diria para você que a gente tem sentindo pouca saudade do Ayrton, tá certo? Não é que o Ayrton é ruim, eu estou dizendo só que o Carlão supriu as expectativas em relação àquilo que a gente estava esperando ou achava que ele era. O Bidu fez uma razoável partida, teve o gol, é um gol achado, é verdade, mas é muito parecido com o resto, eu vou dar 6,5 também. Então Carlão 6,5, Bidu 6,5 também fez o gol, tomou um cartão amarelo. Bruno Silva foi sacrificado, né, porque teve que voltar para a zaga quando o Giancarlo machucou. Então ele voltou para a zaga, mas compôs muito bem. Então eu achei que ele fez uma nota 6, achei que uma partida nota 6, não foi mal não. Só que uma coisa ficou constatada aí, né, gente? Quer dizer, quando o Giancarlo, um garoto, machucou, o substituto dele natural era o Titi, para não ter que improvisar. E o que ele preferiu? Trazer o Bruno Silva para trás. Era um jogo, era uma roubada, estava muito cedo no time. Sim, depois o Titi entrou, comprou uma zaga com 3 caras lá, mas mesmo assim ele não está totalmente pronto, não confia, né? Então reforça a sua necessidade de trazer um zagueiro que parece que vai trazer um tal de Ronaldo Alves lá do Náutico, que obviamente é reserva, porque lá joga o Camutanga e o Wagner. Bruno Silva 6. O nosso querido Índio, nenhuma novidade, nem para cima nem para baixo, nota 5. Ele é muito limitado, ele só compõe, ele só desarma. Às vezes parece que ele está voando no campo. Meu filho mais novo, quando era bem novinho, tinha lá seus 5 anos, às vezes ele entrava no campo e a gente brincava com ele que ele tinha que prestar atenção na jogada, ele ficava prestando atenção. O Índio é meio assim, entendeu? Às vezes eu acho que ele está meio desligado do jogo, enfim, ele reza para a bola não vir para o lado dele, entendeu? Se esconde do jogo, né?
É cinquinho, cinquinho, nada mais do que isso. O Tony, ele compõe o elenco, né? Está só compondo o elenco, mas o que é uma pena, porque esse cara já teve fases muito boas aí nos outros clubes que passou. Independente de qualquer coisa, não fez uma grande partida e não comprometeu. É difícil, de novo, jogar com um time desfigurado. Ele não conseguiu jogar nenhuma fase no Guarani ainda, com o time completo, ele buscando, vamos dizer, se firmar na equipe. Então, eu vou dar nota só 5,5 para ele. Bruno Sávio, ele tá uma nhaca. Nhaca. Não jogou nada. Jogou nada hoje. Não tinha jogado nada nos outros jogos anteriores. Sei não, hein? Será que hoje, agora, dessa vez, ele vai jogar o derby? Vai entrar contra a Ponte? Sei lá, vamos esperar. Vou dar nota 5 para ele. Davó, no primeiro tempo, principalmente, era o diferente do time. Claramente, ele sobrava em relação aos outros, né? Tentava articular, meter uma bola na trave, enfim, ele arma muito bem. Mas eu estou com uma curiosidade dele de ver ele jogando pelas beiradas, porque ele é um cara muito veloz, é um cara que prepara bem as jogadas, mas tem finalizado mal. E com pressão, porque tem que finalizar, porque está disputando a vaga com o tal do Lucão, que é centroavante. Então não é a dele. Eu jogaria ele pela beirada com o Lucão. Eu queria ver essa dupla. Ele armando a jogada, ele preparando a jogada e às vezes finalizando também, se tiver chance. Por que não? Tem talento. Mas não foi bem de novo, 5,5. Matheus Souza, a gente vê que esse menino tem um certo talento em algumas jogadas, né? Mas ainda não teve personalidade suficiente para fazer uma grande partida e nem mesmo tem que preparar, tem que melhorar muito a finalização. Chuta um chutão lá para cima, um chute maluco, 5,5 também. Dos que entraram, deixa eu começar pelo início, né? O primeiro, o Pablo. Eu acho que o Pablo fez uma razoável partida numa posição que não é muito a dele, né? Jogou, ele compôs ali no meio de campo, meio do lado direito. Vou dar 5,5. Não achei ruim, não. Mas teve alguns lampejos bons, né? Mas jogou muito fora da dele. Depois entrou Eliel e Lucão, aos 62 minutos. Eliel entrou no lugar do Tony, no meio de campo, como eu falei antes. Achei que ele poderia ter entrado na lateral para jogar o Bidu para frente. Não foi isso, entrou também um pouco fora. Eu já vi ele jogando assim no meio de campo. Ele tem certa habilidade, mas entrou meio perdido. Não foi péssimo, mas mais ou menos. Nota 5. Pablo 5,5, Eliel 5. No lugar do Davó, Lucão. Vou dar nota 5 também. Brigou, voluntarioso, é fortão, enfim, mas não teve nenhuma chance hoje, né? Quando entrou no Operário, marcou um gol, entrou na podre no último jogo contra o Náutico, entrou na podre hoje. Então é difícil. Eu queria ver ele jogando desde o início. Meu, o derby é um jogo para esse cara. Jogar enfiado lá nos zagueiros, com gente alimentando ele, tá? Com os meia, com o Davó. Se for o caso, vamos jogar com 2 meia, Davó e Lucão na frente, por que não? Tira o Sávio. Tá? Vamos falar no pré-jogo sobre isso, mas é uma solução que eu gosto. Se o Andrigo se recuperar, joga com o Andrigo Regis, o Andrigo vai estar sem ritmo, tira o Sávio, mete o Davó com o Lucão lá na frente. Por que não? Vamos para cima dos caras, armando jogada e o Lucão para finalizar. 5, eu vou dar 5 pro Lucão. Titi e Alanzinho, eles entraram lá nos 76 minutos, jogaram 20 minutos cada um. O Titi entrou para compor uma zaga com 3 caras, né? Tava o Bruno Silva já para trás, junto com o Carlão, e o Titi entrou ali para espanar a bola para frente. Entrou muito assustado, né? Obviamente é um menino, é o primeiro jogo dele aí como titular, né? Jogando no time de cima. Você vê que tem corpo de moleque ainda. Estava meio assustado, mas não comprometeu, nota 5, né? Acho que temos que preparar mais os meninos para entrarem e entrando nos jogos que pode. Alanzinho, acho que entrou com personalidade, não teve muito tempo para fazer muita coisa, mas fez pelo menos uma ou duas jogadas bacanas, aí que a gente vê que é um rapidinho, é um habilidosinho, magrinho, pequenininho, mas rapidinho, pode fazer uma fumaça lá.
eu achei ele melhor do que eventualmente um Renanzinho. Ainda é muito cedo, ainda é muito cedo. Dei nota 5,5 para ele, para os 20 minutos, acho que já está de bom tamanho, né? Então vocês verem, as notas foram tudo mais ou menos pasteurizado, meio mais ou menos igual, com destaque especial para Carlão e Bidu, e o time jogou mal. É isso. Então agora estamos prontos para o derby. Isso daqui? Vamos faca nos dentes, vamos para cima do derby, né? O presida, Michel Alves, Daniel Paulista, tem que ganhar agora, hein? Tem que ganhar essa porra. Porque vocês fizeram toda essa economia, segurou o Tchan aí, quase perdemos o jogo hoje para um time ridículo que é o CSA, vai ter que ganhar essa porra desse derby agora, hein? Bom, nós vamos estar aqui no sábado. No sábado nós vamos estar aqui. E outra, presidente, não esquece da promessa não, brigar para subir, hein? É jogo para nós afundar aquela pinguela lá. Não quero saber, o problema deles, eles que têm 2 jogos agora. Eles têm o Cruzeiro amanhã e depois o derby. Mas nós temos que afundar esses caras, hein? Não vamos levantar defunto, não. A gente adora levantar defunto, tá? Então é isso. Economizou? Eu não concordo muito. Não concordo. Acho que tinha que ter ganho a porra do jogo hoje, né? Dava para fazer isso. Eu não tenho todos os detalhes. Se ganhar, eu vou aplaudir. Se perder, vocês preparam a lomba. Prepara a lomba porque vai ter crítica. Tá certo? Nós perdemos 2 pontos hoje e tem que ganhar a porra da pinguela no sábado. Jogo importante, claro que é. Eu gosto de ganhar o derby, adoro. Mas não vamos pensar pequeno não, pensar grande. Vamos pensar grande, vamos pensar que nem timinho não. Vamos pensar que nem timinho não, tá? É isso, gente. Não tem muito o que chorar, já foi. Estamos no meião da tabelinha ali. Vamos ver um outro secando aí. Amanhã tem joguinho para nós secar também, dar umas risadas. E sabadão é jogo de faca nos dentes. E Thales voltando. Esse cara tem cara de derby, hein? Eu queria ver esses caras. Thales, Lucão. É isso aí que a torcida quer, o Daniel Paulista. Tem dorzinha aqui. Vamos arrumar barbinha. Não esquece, não quer jogar, não joga. Ceradeirinha, para com isso. Vamos pra cima dos caras. Vamos com a nossa força, nego que quer ganhar mesmo. Que não tem medo desse jogo, não. Thales não tem cara que tem medo, não. Esse cara é... Mas Carlão tá jogando bem. Carlão joga bem também. Gostei de ver. Vambora, Gabriel Mesquita. Vamos reforçar aí. Pegar ritmo de jogo. Acho que o time dá para ganhar esse jogo. Temos que ganhar. Temos que ganhar. Deixar muita coisa pro pré-jogo, que a gente vai fazer ou na quinta ou na sexta. Grande abraço para todo mundo. Bom resto de semana. E vamos nessa. Vamos ver as novidades. Grande abraço para vocês. Um abraço. Tchau.